Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos focar na trajetória bem interessante da Ellie Oliver, uma escritora que parece navegar por mundos assim bem diferentes. A gente tem aqui um perfil dela, sabe? Ellie Oliver, a voz poética entre mundos. E a ideia é tentar pegar o principal, o mais essencial do caminho e da obra dela. E o que chama logo a atenção, né? É essa mudança de rumo dela. Tipo, ela era advogada, com especialização em áreas, nossa, bem complexas, direito médico, processo civil, família, campos que exigem muita análise, né? E lidam com o lado humano das leis. E aí, de repente, ela decide ir para a escrita. Fez até letras. Parece mais que só seguir o coração. É quase uma virada de chave mesmo. Sim, sim. E é interessante pensar como essa bagagem jurídica, né, mesmo que ela tenha deixado para trás profissionalmente, como isso pode, ah, talvez, aparecer na obra dela. Será que essa capacidade de analisar conflitos, estruturas complexas que é tão do direito, se reflete um pouco em como ela monta as histórias, os personagens? A fonte não entra nesse detalhe, mas é algo que faz pensar, né? Poeta, cronista, compositora, até contadora de histórias. A descrição do estilo dela na fonte sensível, envolvente e humano, com lirismo, ou seja, uma carga emocional forte, né? E simbolismo sugere que ela busca tocar o leitor num lugar mais fundo. Usam até a imagem de um abraço em forma de palavras. Bonito isso. E ela também usa as ferramentas de hoje para se conectar, né? Tem o canal Entre Café e Livros no YouTube. Ali é um espaço para resenha, para declamar poesia dela mesma, contos que ela escreve, até as músicas. Pois é, esse uso das plataformas digitais é um ponto bem importante hoje em dia. Mostra que ela está, assim, ligada nos tempos atuais. Permite um contato direto, né, com quem acompanha o trabalho. Mas levanta também uma questão que talvez a fonte não explore tanto. Como será que essa exposição constante, sabe, gerenciar essa presença online, como isso afeta o processo criativo dela? Verdade. E uma parte que a fonte diz ser encantadora é a literatura infantil dela. Tem títulos como A Rosa Orgulhosa, que fala de humildade, Gabriela Magrela e Maurinora, que aborda intolerância alimentar, saúde, de um jeito leve, e os contos da Fada Amelinha, sobre autoestima, respeito. Fica claro o foco em valores, né? Ela também cria histórias e músicas para usar em sala de aula, do infantil até o Fundamental 2, bem pedagógico. Isso é notável. Usar a literatura como ferramenta pedagógica, assim. Abordar temas que às vezes são delicados, tipo autoestima, diferenças, através de histórias. Isso faz com que as crianças absorvam de um jeito mais natural, mais afetivo. A leitura vira aprendizado para a vida, né? Não só conteúdo. Mas não para aí. A criatividade dela vai para a música também. Ela compõe canções baseadas nas histórias. Explora temas infantis, claro, mas também românticos e espirituais. A fonte cita um exemplo. Trale, Rovinha e de Pompeii. É trilha sonora de um romance dela, Cinzas do Passado, que se passa lá em Pompeia antes da erupção. E tem até música de Natal, tipo The Light of Christmas. Bem variado mesmo. Para quem ficou curioso e quer ler algo dela, a fonte sugere esse Cinzas do Passado, que é romance histórico meio espiritualista, e também O Brilho do Natal, um romance natalino. E para entender mais os gostos dela, vale dar uma olhada nas análises do canal. Dá para ver que ela curte literatura brasileira, russa, negra, citam Lispector, Machado, Conceição Evaristo, Dostoiévski, boas referências. E olha, tem uns detalhes bem pessoais que a fonte traz, que ajudam a montar a imagem dela. Eu achei curioso que o primeiro livro que marcou ela, com 8 anos, foi Memórias de um Menino Pobre. É uma leitura forte para essa idade, né? Outra coisa, ela usa sonhos para se inspirar. Tem até um caderno para anotar os sonhos e tem uma citação dela que resume bem essa relação forte com a escrita. Escrevo porque não sei viver sem traduzir o mundo em palavras. Cada texto é um abraço, um olhar, um pedaço de mim que entrego ao outro. Nossa, esses detalhes dizem muito, né? Indicam uma ligação bem precoce, bem intensa com a palavra. Quase como se fosse uma necessidade mesmo. E essa coisa de usar sonhos sugere um processo criativo muito intuitivo, né? Que busca matéria-prima lá no inconsciente. Isso com certeza dá uma camada diferente para as histórias dela.
Então, para a gente resumir o que essa fonte nos mostrou sobre a Ali Oliver, é uma artista com muitos talentos, que vai da lógica do direito para a sensibilidade da arte. Transita entre o público adulto e o infantil, entre a palavra e a música. E tudo isso com uma voz que busca o humano, os sentimentos, os valores. Quem quiser conferir, o trabalho dela está no YouTube, no canal Entre Café e Livros, no TikTok Entre Café e Livros, Instagram @oliverali e os livros na Amazon Kindle. Traz na carreira, como será que ela indecoa na escrita? Talvez na precisão da linguagem, ou na forma de construir os argumentos dentro das tramas, ou no jeito de explorar justiça, relações humanas. Fica aí a pergunta, né? Para quem for ler a obra dela, especialmente se tivesse interesse nesse diálogo entre áreas diferentes do saber, uma coisa para se pensar. Ótima provocação para a gente terminar essa exploração de hoje sobre a Ali Oliver. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.